Olá! Hoje a gente vai falar sobre área de alguns polígonos, tá? Nós não vamos estudar todos os polígonos, ok? A gente vai estudar apenas o retângulo, quadrado, triângulo, paralelogramo. Bom, nós vamos ver aqui, para a gente calcular a área de algumas figuras, a gente precisa de fórmulas, tá? Bom, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. A área não. A área a gente tem fórmulas específicas para calcular de determinadas figuras. Então aqui a gente tem a área do retângulo e quadrado. Observe o retângulo a seguir construído em uma malha quadriculada. Então aqui ele construiu um retângulo com um lado de 4 centímetros e a base, né, que a gente chama o comprimento, e a altura de 3 centímetros, ok? Então, para calcular a área dessa figura, basta a gente utilizar as fórmulas, né? Então, aqui, a área desse retângulo é 12 centímetros. Por quê? A fórmula para cálculo de área do retângulo ou do quadrado, basta a gente multiplicar os lados, ok? Então, a área do retângulo, a gente vai multiplicar o comprimento pela largura, ou comprimento pela altura, tanto faz. Pode ter alguns livros que vão chamar de altura, tem alguns livros que vão chamar de largura, porém, a gente vai apenas multiplicar os valores que ele me apresentou. Por esse motivo, que aqui dá 12, porque ele foi multiplicado 3 vezes 4, ok? Bom, a área do quadrado não é diferente, tá? Só que um quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, normalmente, ele não vai apresentar todos os valores aqui. Ele vai apresentar, vamos supor que aqui fosse 4 centímetros. Né? Então, ele vai apresentar o valor de um único lado. Consequentemente, você tem que saber que se é um quadrado, tem todos os lados iguais. Então, você vai ter que colocar 4 aqui também e multiplicar os valores, ok? Então, a área do retângulo, base vezes altura, ou base vezes largura, e a área do quadrado, lado vezes lado. Só multiplicar os lados, ok? Bom, área do paralelogramo. Considere o paralelogramo de base medindo B e a altura H em uma malha quadriculada. Paralelogramo é sempre a figurinha que tem, ó, pontinha, que ele parece um retângulo, só que ele é tortinho, certo? Para vocês conseguirem identificar a diferença de um para o outro. Para determinar a sua área, podemos decompor esse paralelogramo em um triângulo, retângulo e um trapézio. Por isso que eu falei que ele é um retângulo, só que com as beiradinhas tortinhas, tá? Bom, como a gente vai fazer isso? A área do retângulo, do paralelogramo, a fórmula é A de área, B de base, vezes H de altura, ok? Então, basicamente, a gente também vai multiplicar base vezes altura, certo? E a área do triângulo, considere um triângulo com medida de base igual a B e medida da altura igual a H em uma malha quadriculada. Então, aqui ele fez, né? Ele só virou o triângulo de cabeça para baixo. Bom, aqui ele não apresenta a fórmula da área do triângulo, tá? Então, aqui, A igual B vezes H dividido por 2. Anotem no livro de vocês essa fórmula e a fórmula do paralelogramo, tá? Porque aí não tá específico no livro de vocês. Por que tá dividido por 2 aqui? Porque aqui são dois triângulos, tá? Beleza? Bom, nós vamos da página 153 até 155. Depois desses exercícios do livro, tem uma folha de exercícios só para a gente fixar sobre as fórmulas, para poder vocês entenderem alguns problemas lá, tá? A gente só vai fixar os conteúdos. Bom, eu vou anotar as fórmulas aqui para a gente facilitar a nossa vida, tá? Então, aqui, quadrado, situação Q, beleza? Então, fórmula do quadrado, lado vezes lado. Fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2.
fórmula do retângulo. Base vezes altura, e do paralelogramo, base vezes altura também, ok? Bom, aqui a gente vai usar as fórmulas, tá? Não tem muito mistério. Se é um quadrado, eu vou usar a fórmula do quadrado, um triângulo do triângulo. Só a gente identificar, ó, aqui é a base, esse 4 que tá aqui é a altura. Normalmente a altura sempre vem com esse pontilhadinho, tá? Fica mais fácil de vocês identificarem. Só calcular e sempre, após quando você terminar, tem que colocar centímetros quadrados, tá? Porque a gente está trabalhando com área. A número 2, vamos lá. A número 2 ela é complicadinha, então prestem atenção. Determine a área da região colorida em azul e a partir das informações. Ele só quer o que está de azul, de branco não. A figura é formada por 4 retângulos iguais e por um quadrado cujo perímetro é 16 metros. Bom, o quadrado ele tem um perímetro igual a 16 metros, beleza? Se o quadrado aqui, quando ele fala quadrado, é esse quadrado aqui, tá? Que ele está se referindo. É isso aqui. Então, se ele me falou, desculpa. Se ele me falou que o perímetro dele é 16, então significa que cada lado desse aqui mede 4. Mede 4 aqui, mede 4 aqui, mede 4 aqui e 4 aqui. Então, consequentemente, o meu x é igual a 4, certo? Porque esse pedacinho aqui, ó, vale x. Então, se esse pedacinho aqui vale x, esse pedacinho vale 4. Beleza? Então, aqui, ó, x igual a 4. Se eu tenho x igual a 4, eu preciso saber de um retângulo e, consequentemente, eu vou saber de todo o restante. Vamos fazer esse daqui de cima que fica mais fácil. Aqui eu tenho 2x, então eu tenho 2 vezes 4, vai dar 8. Então, do retângulo, o comprimento, a gente tem 8 metros. A altura é igualzinha a essa daqui, ó, que também vale x, que consequentemente vale 4. Então, aqui também vale 4, certo? Então, vamos lá. Área do retângulo. Área do retângulo, eu tenho 8 vezes 4, 32, beleza? Então, eu tenho 32 metros quadrados em 1. Só que eu tenho 4 retângulos aí nessa figura, né? Então, depois a gente só multiplica, ó. 32 vezes 4, certo? Aí vai ser a área da figura total. Show? Letra B. A área do quadrado ABDE é 900 metros quadrados. M é o ponto médio do segmento AB e o comprimento do segmento BC é igual à medida do lado do quadrado ABDE. Resumindo, esses dois triângulos são iguais. Então, se eu achar a área de um, eu vou achar a área do outro, porque são iguais, certo? Só que eu não vou calcular a área deles inteira, não vou calcular ele como um só. Eu vou calcular separado, beleza? Então, o que eu vou fazer primeiro de tudo? Ele me falou que a área do quadrado ABDE é 900 metros quadrados. Então, eu preciso saber quanto vai medir esse lado aqui, que é a minha altura do triângulo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz de 900. Então, a raiz de 900 aqui vai ficar 30 metros, ok? Bom, agora a gente vai calcular a raiz do... a área do triângulo, tá? Bom, por que ele me fala... Esse Mzinho aqui é ponto médio. O que é o ponto médio? Ponto médio significa que ele corta o segmento ao meio. Ou seja, se o segmento mede 10, como está o ponto médio, então cada lado vai medir o quê? 5. Então, nesse caso aqui, como ele me falou que isso aqui é um quadrado, ó, A, B, D, E é um quadrado, então cada lado desse quadrado mede 30. Se isso aqui é o ponto médio, então cada pedacinho desse aqui vai medir 15. Aqui vai medir 15 e aqui vai medir 15. Beleza? Então, agora a gente calcula a área do triângulo, que fica mais fácil para eu fazer. Bom, como eu vou fazer a área do triângulo? A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, beleza?
Quem é minha base? A minha base é aqui, ó, de A até M, é 15. Então, eu vou fazer 15 vezes a minha altura, que a gente já viu aqui, ó, que é 30, e dividir por 2. Então, 15 vezes 30, o resultado você divide por 2, certo? Só que dessa forma, você vai achar a área de um triângulo. Só que você tem 2 triângulos, é só você multiplicar por 2 aí para você achar a área total, ok? Qualquer dúvida, só chamar. Não deixem de fazer a folha de exercício, tá? No caderno, por favor.